E aí, galerinha, da mediação, voltamos aí com uma aula de geografia, continuação da nossa aula sobre globalização, o mundo mais interligado, parte 2 da nossa aula, beleza? Então fica ligado aí no nosso conteúdo que a gente vai continuar abordando esse tema sobre globalização, relações comerciais, mundialização, que acabou mudando aí completamente as diferentes relações entre o mundo, beleza? Vamos lá para a aula de hoje, para o nosso tema da aula, O Mundo Mais Interligado, parte 2. Vamos falar um pouquinho sobre mundialização. Deixa eu voltar. Vamos falar um pouco sobre mundialização, o que seja mundialização, beleza? As corporações multinacionais, a OMC, conhecida aí como Organização Mundial do Comércio, e vamos falar sobre a velha e a nova DIT, sobre essa divisão internacional do trabalho. Então, mundialização. O que seria esse termo aí conhecido como mundialização? Expressa a disseminação das relações capitalistas de produção e o caráter impositivo que essas relações exercem sobre todos os lugares. Beleza? A gente vai falar sobre esse processo aí de mundialização, que vai expressar todas as relações, principalmente na atual fase do capitalismo. Então, esse modelo de capitalismo, esse modelo de relações comerciais, que é chamado aí de mundialização, acabou se tornando comum em diferentes partes do mundo. E hoje o mundo consegue, por exemplo, estabelecer algumas regras na economia. Deixa eu ir com vocês aqui. Estabelecer algumas regras na economia, o mundo consegue, de repente, criar algumas diretrizes. Hoje, o comércio está presente numa escala global, onde as pessoas, de certa forma, conseguem ter esse relacionamento. Então, entre diferentes campos, né? Entre diferentes partes dos continentes. Então, mundialização vai expressar essa disseminação de relações capitalistas entre diferentes partes do mundo. Beleza? Vamos lá. Nós temos aqui, ó, a mundialização da economia capitalista. Ela gerou a segmentação do espaço econômico mundial por meio da formação de blocos econômicos. Então, um marco bem importante é o surgimento de blocos econômicos que vem marcar a chamada mundialização da economia capitalista. Então, o mundo, a partir da União Europeia, que foi um dos primeiros blocos que surgiram no mundo, depois da União Europeia, outros blocos foram surgindo, por exemplo, aqui na América do Sul, o Mercosul. Então, esse surgimento de novos blocos econômicos marca a mundialização. E a gente tem que entender o seguinte, que a formação de um bloco econômico, turma, vem aqui comigo, nada é por acaso, existe um propósito. Os blocos econômicos são países que acabam se unindo, aqui como na América, Brasil, nós temos o Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, que se uniram para garantir o quê? A expansão de seus mercados, o crescimento das suas economias. Então, a partir do exemplo do bloco econômico União Europeia, diversos outros blocos econômicos surgiram no mundo com o propósito de crescimento, avanço, fomento de suas economias. Dessa forma, garantiu que certamente refletiu aí, galera, no seu crescimento econômico. Beleza? Vamos lá. A mundialização, ó. Olha que nesse processo de mundialização, nós temos operações simultâneas, ou seja, que acabam interferindo, acontecendo no mesmo momento em diferentes partes dos países. Por exemplo, nós temos aí como moeda principal das relações comerciais e econômicas a nível mundial o dólar. Então, o dólar, existe bolsa de valores nos principais centros do mundo, como Nova York, Hong Kong, a gente pode pegar também aqui no Brasil, em São Paulo, Bolsa de Valores, estão constantemente aí analisando a queda, a alta do dólar, os acontecimentos, como eu coloquei aqui do lado para vocês uma imagem,
lá de 2020, principalmente, né, 2019, 2020, com o avanço da Covid, que certamente acabou valorizando o dólar, acabou prejudicando, de certa forma, também a economia de algumas nações. Beleza? Então, a partir da Covid, diversas nações acabaram sofrendo com a variação, certo, econômica, com a variação da moeda, e refletiu na compra de produtos, e também alguns países começaram a passar até por recessão econômica. Covid e a valorização do dólar. Vamos entender um pouquinho. Por que a Covid acabou afetando o crescimento da economia mundial? A gente sabe que o epicentro inicial da Covid foi na China, e a China, galera, é uma consumidora importante de commodities. O que são commodities? Commodities são aqui mercadorias. Commodities são mercadorias. Beleza? Então a China acaba importando, comprando mercadorias de diversas partes do mundo. Compra da Europa, compra do Brasil, compra de outros países da América do Sul. Então, como o epicentro da Covid foi na China, acabou paralisando as atividades industriais dentro da China, e a China, durante aquele período de quarentena, diminuiu o quê? A compra de mercadorias. E se ela deixou de comprar mercadoria, certamente a Europa, Estados Unidos, entendeu? O Brasil, outras nações começaram a ser afetadas nessa relação econômica. Olha só, o epicentro, China inicialmente, depois da Covid, expandiu aí para a Europa e para os Estados Unidos, que foram os epicentros seguintes. E essas áreas da Europa, Estados Unidos, possuem também as maiores economias do planeta. Então, a partir do momento que atingiu a Europa, Estados Unidos e a Europa também são grandes consumidores aí, quando eu falo nesse cenário internacional da economia mundial. Então, um país afetado aí pela Covid nesse momento, certamente também passou pela quarentena e deixou de comprar produtos de diferentes partes do mundo. E ainda tem uma situação, nessa situação de estabilidade, muitas pessoas começaram a procurar para comprar a moeda, o dólar, que estava supervalorizado nesse momento. Então, se procura, nessa situação de alta procura, a moeda acaba valorizando ainda mais. Então, por isso que o dólar, durante o período da Covid, acabou aumentando e, de certa forma, acabou afetando aí a economia de diversos países do mundo. Beleza? Vamos lá. Então, por que o real se desvalorizou? O dólar aumentou, mas nesse cenário, os preços recuaram e caíram um volume de compra no Brasil. E a gente tem, consequentemente, aí o quê? A queda da moeda, né? A desvalorização da moeda. O Brasil é um grande parceiro comercial da China, principalmente na exportação de soja e minério de ferro. China também deixou de comprar o petróleo do Brasil, inicialmente na Covid, né, lá em 2020, e certamente essa não compra afetou as relações econômicas do Brasil, o rendimento do Brasil em relação à venda de seus produtos. As corporações multinacionais. Quando eu falo das principais, a força da globalização, a gente vai encontrar principalmente nas empresas transnacionais. É a partir das transnacionais que o mundo consegue um grande retorno financeiro. Então, as transnacionais estão presentes em diferentes partes do mundo. As transnacionais correspondem à maior fatia do comércio internacional, afetam as economias locais. Em que sentido? Olha só, uma empresa, vem aqui comigo rapidamente, uma empresa de grande porte, vamos colocar uma grande produtora de vestimentos, que tem mais de 50 funcionários, que tem um campo industrial automatizado, moderno, chega numa determinada cidade, onde tem uma empresa local, que não tem uma estrutura tão adequada, que precisa de muitas pessoas para trabalhar, que é a mão de obra, por conta aí que não tem um campo avançado industrial. Pergunto para você, quem que vai prevalecer, quem que vai avançar nesse comércio? A empresa local
ou uma empresa transnacional que é mais equipada? Então, a transnacional, nessa situação, galerinha, ela acaba afetando, muitas das vezes, a empresa local que tem menos recursos. Beleza? Vamos lá. Unidades produtivas pelo mundo. As transnacionais têm diversas áreas produtivas espalhadas pelo mundo. E o lucro, quando a gente fala? Parte desse lucro, galera, fica na cidade local que recebeu uma empresa multinacional. Mas a maior parte desses lucros, quem vai receber é a empresa sede desta multinacional. Nesse contexto aí das multinacionais, transnacionais, nós teremos as fusões de empresas, principalmente a partir da década de 90. E o propósito da fusão dessas empresas é de garantir, atender novos mercados e certamente, olha aqui, vem aqui comigo, ter a sua maior rentabilidade. Porque o principal objetivo do capitalismo é o lucro. Se você expande seu negócio, se você compra empresas do mesmo ramo da sua, certamente você vai conseguir atingir novos mercados. E essas fusões de empresas aconteceram principalmente aí a partir da década de 90, com as grandes marcas, com as empresas transnacionais espalhadas pelo mundo. Beleza? Vamos lá. Olha aí, nós temos aqui no Brasil, duas marcas que você conhece, que é a Perdigão e a Sadia, e eu trago aí para falar um pouquinho sobre a fusão, dessas duas empresas e formaram um único grupo chamado aí BRF, que seria o Brasil Foods. Então, essa prática de fusão é denominada aí trust ou trust horizontal, beleza? Onde empresas do mesmo segmento, Sadia e Perdigão, mesmo segmento aí de frios, se unificaram para garantir e atender uma maior parcela do mercado nacional e controlar, de certa forma, na área de frios, beleza, galera, o país. Então, o trust, nós temos aí horizontal, quando a união da empresa é do mesmo segmento. Então, Perdigão e Sadia é dessa área de frios, né? Os presuntos, frangos, alimentos, né, congelados, se unificaram e hoje conseguem, de certa forma, ter boa parte do monopólio dessa venda de produtos no Brasil. Nós temos um outro exemplo dessas corporações que se fundiram, né, unificaram com o passar do tempo, a Unilever. Só que a Unilever já não é trust, Unilever é holding. O que é uma holding? A holding surge a partir da fusão. Ó. No caso aí, a Unilever nasceu da fusão de duas empresas, uma inglesa e a outra holandesa. A Unilever, ela não produz praticamente nada, porque seria a holding, né? Ela tem aí boa parte das ações. Então ela começa a investir, ó, por exemplo, na Hellmann's, nessas empresas espalhadas pelo mundo, Dove, e de certa forma começam a possuir dentro de cada uma dessas empresas que vocês estão vendo aqui, ó, galera, ter boa parte das ações. Boa parte dessas empresas agora pertence aí ao grupo chamado Unilever, que é uma holding. Beleza? Então, ela não produz, mas investiu capital, investiu dinheiro. Por ela ter investido capital, investido dinheiro, ela é detentora de boa parte dessas empresas que estão espalhadas pelo mundo. E a Unilever passa a fornecer esses grandes produtos, né, boa parte desse produto em diferentes partes dos territórios aí de um país e até mesmo em outros continentes. Beleza? Então, nós trazemos aí duas informações para vocês importantes sobre essa questão de fusão, de novas formas de relações comerciais do mundo, principalmente a partir da década de 90. Nós temos aqui a Organização Mundial do Comércio, que é a OMC, é um órgão que procura regulamentar o comércio internacional. Então, a OMC vem trabalhar aí, ó, busca o quê? Resolver problemas do comércio internacional. A sede da OMC fica na Genebra, né? Suíça, beleza? Em Genebra, Suíça.
Então, qual é o propósito da OMC? São 164 países membros, vem aqui comigo, é de estabelecer regra para o comércio. Um produto não pode ser vendido acima daquele valor que é estabelecido pela OMC. Uma tarifa de importação, exportação não pode ser mais alta do que proposta ali pela OMC. Outra situação bem interessante, aquele país que não está de acordo com as regras da OMC, ele pode ser punido, porque existe toda aí uma legislação, toda uma lei a ser seguida. Então, a Organização Mundial do Comércio tenta, de certa forma, diminuir aí as dificuldades das relações do comércio e garantir o quê? O crescimento, o fomento econômico entre esses países membros a nível mundial. Beleza? Vamos lá. Nós temos aqui, os membros da OMC. Os membros, dentro desse conjunto nós temos membros representados em conjunto pela UE, que seriam os países da União Europeia, os membros observadores e não membros, que é a menor parte aí dos países do mundo. Objetivos da OMC: regulamentar, fiscalizar o comércio mundial, resolver conflitos comerciais entre os países membros, criar situações e momentos que seriam rodadas, que seriam momentos para discussões acerca do comércio mundial, garantir a estabilidade, concorrência entre todos os países. Por exemplo, só um país X que vai se dar bem. Não. Todos os países nessa relação comercial precisam garantir o mesmo desenvolvimento e assegurar o desenvolvimento econômico das nações, o crescimento desses países membros da Organização Mundial do Comércio. E para mostrar agora para vocês, eu quero falar um pouquinho sobre a velha DIT. O que é a DIT? É a Divisão Internacional do Trabalho, que seria o quê? A especialização produtiva dos países. Essa DIT já acontece desde o século XV, século XVI, que seria lá no período período colonial, já tinha DIT, entre metrópoles e colônia. Mas eu vou trazer para vocês a DIT clássica a partir da década de 50. Então, rapidamente, o que seria a DIT? O papel de cada nação, de cada país nas relações comerciais, nas importações e exportações. O que cada país vende, o que o país desenvolvido vende, o que o país desenvolvido compra, o que o país subdesenvolvido vende, o que o país subdesenvolvido compra. Então, essa relação é chamada de Divisão Internacional do Trabalho. Vamos lá no quadro. Beleza? Então, a gente tem aqui a DIT clássica, 1950, os países desenvolvidos. Vamos analisar. Vendem para os países subdesenvolvidos não industrializados, isso lá em 1950, produtos industrializados, capitais, empréstimos e investimentos, que seriam poucos ainda lá em 1950. Os países subdesenvolvidos, o que eles vendem para os países desenvolvidos? Produtos primários, matérias-primas e alimentos. Essa é a DIT clássica lá do período de 50 até 1980. Pergunto para vocês, galera, analisando os produtos vendidos dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, quem que ganha mais? Quem ganhava mais? Eu falo dinheiro, capital. Lá na DIT clássica de 50 a 80, o país desenvolvido ou um país subdesenvolvido? E aí? Olha só os produtos. Beleza? Analisa comigo aí o quadrinho, os produtos que cada um vendia nessa DIT nesse período de 50 e 80. Beleza? Chegou na resposta? Galera, certamente quem ganhava mais nessa DIT clássica eram os países desenvolvidos, porque estavam exportando produtos industrializados. Produtos industrializados têm maior valor do que os produtos primários, como matérias-primas e alimentos. Beleza? Vamos analisar a DIT agora do período aí de 1980, a partir de 1980. Países subdesenvolvidos, vendendo para os países desenvolvidos,
produtos primários, produtos industrializados, alguns produtos industrializados, capitais, lucros, royalties e juros da dívida. Esse royalties seria participação em empresas, compra, né, em determinado grupo empresarial. Globalização. De 1980, os países desenvolvidos vendem agora para os países subdesenvolvidos produtos industrializados, tecnologia superior, bem mais avançada, tecnologia e capitais, certo? Investimentos produtivos e especulativos. Essa é a nova DIT a partir de 1980. Pergunto para vocês agora, nessa nova DIT, quem que está ganhando mais? País desenvolvido ou país subdesenvolvido? Certamente, né, galera, os países desenvolvidos, porque estão exportando produtos de maior valor se comparado com os países subdesenvolvidos. Nós temos aí um mapinha mostrando só para vocês as exportações feitas para consumo humano. 2019, nós temos aí Estados Unidos, Países Baixos, o Brasil é o terceiro país que mais exporta produtos aí de alimentos, certo? De consumo humano, com base em 2019. Mas agora a gente vai analisar líderes em inovação, pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Quem que é o líder aqui? Estados Unidos. Depois a gente tem o China, Japão e restante do mundo. Então o Brasil não aparece entre os maiores produtores e investidores de tecnologia. Por isso que o Brasil não ganha tanto ainda quando comparado com os Estados Unidos e a União Europeia no campo das exportações. Beleza, galera? Então é isso, a gente volta na próxima aula. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau!